Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e vocês estão assistindo mais um Uli Talks, que é o pior programa de humor da esquerda na internet, né? Só não é pior que a maioria dos comediantes aí da direita, que são um lixo. A gente, hoje, vai fazer um programa com a seguinte temática. Faça um Pix para o Mesa de Debates, né? Faça uma contribuição financeira, mas não faça para o Bolsonaro, né? Porque, assim, tem muita gente aí sendo feita de otária, né? Sem saber que o Bolsonaro, do patrimônio que a gente sabe que ele tem, né? Já tem aí, sei lá quantas dezenas de imóveis aí, ou cento e poucos aí imóveis que ele fez transação nos últimos anos aí, mais ou menos nessas últimas décadas em que ele também tinha apoio de nazistas na internet, né, desde pelo menos 2004 aí, né, que já é informação pública que todo mundo devia saber. Mas por que fazer um pix para o Bolsonaro, né? Assim, Bolsonaro se fazendo de coitadinho aí, de perseguido político, o cara que estava tentando dar um golpe aí em vários momentos, tipo, basicamente todos os dias do mandato dele, né? Em alguns momentos, boa parte aí alguma parte, né, da turma que estava com ele decidiu aderir à tentativa golpista, né, como no caso do dia 8 de janeiro. Então, a gente vai tentar aqui trazer ao longo do programa razões para vocês fazerem um Pix para o Mesa de Debates, para a gente melhorar a nossa programação. Estamos aí com várias atividades que a gente vai fazer nas próximas semanas, que vão ser muito da hora. E espero que vocês se solidarizem com a gente aí, porque tá cheio de podcast de direita que tá fazendo o mundo ser um lugar ainda pior do que ele já é, né? Cheio de podcaster completamente... Que palavra eu posso usar para não usar um palavrão, né? Cheio de podcaster horrível de direita. Então, assim, colabora com a gente. Vamos começar, então, com, obviamente... Né, vai ter que ser mais um episódio falando de corrupção do Bolsonaro. Não aguento mais, ninguém aguenta mais, né? Já era para esse cara ter sido preso desde antes de 2018 por corrupção, né? Ele já ter sido investigado, preso, já devia ter descoberto trocentas coisas. Mas aí o que aconteceu, né? Aconteceu que no impeachment da Dilma ele exaltou um torturador, né? Que enfiava rato em orifícios de mulheres, né? Uma coisa tão típica dessa turma aí que anda tão próximo de nazista que você não sabe quem é nazista, quem é só aliado, né? Tipo essa turma aí da nossa última ditadura aí, bando de lambicoturno de nazista, né? E assim como o Bolsonaro, né? Mas a gente, depois disso aí, provavelmente acharam que era uma boa ideia colocar esse grande representante da política brasileira na presidência, né? E foi assim que Bolsonaro foi ainda mais blindado e começou a aparelhar várias instituições para que não investigasse a corrupção dele, né? Então, infelizmente, vamos ter que falar de novo dessa novela aí para descobrirem os evidentes esquemas de corrupção do Bolsonaro. Dessa vez é um esquema pequeno, né? Não estamos falando aqui do genocídio descarado que ele cometeu no governo dele, durante a pandemia, mais especificamente, né? Estamos falando desse conjunto de genocídios, né? Relacionados aí à pandemia. Então, assim, antes de começar, vou só falar o Pix que está aqui embaixo para quem quiser ver, né, da nossa campanha financeira. O nosso Pix é 38.500.702.800. É um CPF. Vamos lá, então, para não perder mais tempo. O Bolsonaro, ele, para quem investigou por 2 minutos no Google antes de votar nele em 2018, né? Alguém que seria contra a corrupção jamais teria votado em alguém com tanta suspeita, tanta coisa estranha, né? Na época já dava para achar muita informação pública bastante suspeita, né? De relação desse câncer da política brasileira, né? Esse parasita aí que só fez lixo no Congresso por décadas, né? E já dava para, além do histórico completamente podre dessa criatura, dava para ter visto que ele provavelmente
muito provavelmente não era corrupto. Mas sabe como é, né? A grande mídia aí, a mesma que ficou tanto tempo fazendo uma super campanha contra a corrupção do PT, aparentemente eles não tinham muito tempo para investigar a corrupção do Bolsonaro ou as várias ligações aí do Bolsonaro com milícia, com nazista, né? O nazismo, né? Então, acho que eles aparentemente deviam estar fazendo o quê? Não sei o que eles estavam fazendo. Não vou nem chutar aqui que a grande mídia estava fazendo nessa época, né? Talvez eles estavam bolando uma conspiração golpista aí que eles se arrependeram depois, quando viram que o Bolsonaro era ainda pior do que eles achavam, né? Não sei. Mas vamos lá. O que aconteceu especificamente nesse atual estágio aí de investigações sobre possíveis corrupções do Bolsonaro? Uma das últimas coisas aí está sendo o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, isso, que ele está falando um monte de, dentre algumas obviedades que todo mundo já sabia, como desmoralizar o Sérgio Moro, que sinceramente ainda tem gente que leva a sério lixo, que nunca devia ter sido levado a sério, né? Também, o cara evidentemente entupido de problemas aí, né? E não à toa foi ministro do nazista Bolsonaro, né? Então, acho que isso já diz muito, né? Mas, infelizmente, não diz, né? Porque tem muita coisa para ser dita do Moro. Desde o Banestado, lá atrás, né? Que as pessoas ignoram. Talvez por isso ele foi escolhido, né? Pela competência em escândalos de corrupção aí, né? Em ajudar esquema aí de vamos dizer assim, lavagem de dinheiro, ou sei lá o que, como dá para chamar, né, esse escândalo do Banestado aí. Talvez por isso ele foi escolhido aí como agente da CIA, do FBI, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Possivelmente alguma coisa assim que ainda vamos descobrir, né? Porque tem muito indício aí de que talvez tenha essa ligação aí. O Sérgio Moro, né, foi escolhido para perseguir politicamente o Lula, ajudar a prender o Lula inconstitucionalmente, com o STF, com o alto comando das Forças Armadas, com tudo, né? Que fez com a ameaçinha aí do Boas, né? Era comandante na época, 2018. Ele, com esse apoio aí, prenderam o Lula inconstitucionalmente para eleger um nazista descarado, e o Moro, que ajudou tanto nesse processo, obviamente que foi lá com o candidato que era o opositor de quem ele ajudou a prender, né? Que era o Lula, que ganharia as eleições se não fosse pela prisão inconstitucional, né? E com diversos problemas aí do Lula. Então, além do Walter Delgatti Neto ter desmoralizado um pouquinho mais o Moro, né? Porque ele é um cara que ele viu as conversas, né? Ele viu a maracutaia gigantesca, né? O assassinato jurídico que foi a perseguição ao Lula, né? O Walter afirmou, né, categoricamente aí nessa CPMI, coisas sobre o Moro que, enfim, não surpreendem ninguém minimamente sensato e bem informado, né? Mas vamos ver até onde vai. Sempre dá para descobrir mais lixo vindo dessa turma. Mas, além disso, o depoimento do Walter Delgatti Neto trouxe várias informações muito interessantes, né? E acho que é uma coisa que ainda vai dar muitos frutos aí no combate à corrupção, mas infelizmente a galera aí que se diz contra a corrupção e apoia o Bolsonaro, no geral é a mesma galera, por acaso, né? Ou não, por um acaso midiático aí, né? Essa galera aparentemente não está muito interessada nisso, né? Então, vamos lá. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa operação aqui, né? Sobre o nome dela também, que eu achei muito curioso. O nome dessa operação, a polícia adora escolher umas operações
com os nomes bons, né? Porque aí a galera fica muito animada com o nome da operação e esquece que polícia não devia nem existir para começo de conversa, né? Mas já que estamos no capitalismo, né, e já que estamos aí enfrentando nazistas que tentaram dar golpe de Estado descaradamente, né, como é o caso do Bolsonaro, que fique sempre bem claro aqui, né, para que a gente não finja que esse assunto tem que ser ignorado, né, só porque 99,9% da direita apoiou o Bolsonaro, né, como se não fosse possível todo mundo saber, né, de quem o Bolsonaro era. Mas enfim, voltando aqui, o nome dessa operação é Operação Lucas 12:2, né? Isso. Que é uma referência bíblica, né? Ao seguinte trecho da Bíblia, que diz que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que é claramente uma passagem errada da Bíblia, né? Tá cheio aí de coisa que a gente não conhece até hoje, né? Acho que a maioria das coisas a gente não sabe até hoje. Talvez a maioria das coisas a gente nunca vai saber, inclusive, né? Não sei, talvez Deus fosse um super hacker cósmico aí, talvez para ele seja fácil saber. Agora, para a gente que está aqui vivendo e lendo a Bíblia de vez em quando aí, acho que não faz muito sentido, né? Se fosse assim, a gente já teria liberado aí os documentos da Guerra do Paraguai, né? Que as Forças Armadas Brasileiras covardemente até hoje escondem, né? Mais de 150 anos, sei lá, um século e meio depois aí da Guerra do Paraguai, as Forças Armadas aí continuam escondendo esse arquivo aí, sem contar os arquivos que queimaram aí da ditadura, da última ditadura, né? Queimaram a luz do dia, né? Iam lá pegar os tacava fogo, as pessoas até tiravam foto, eles não estavam nem aí, né? Imagina tudo que eles guardaram em segredo, que eles não documentaram, que eles queimaram sem mostrar, né? Os corpos aí que a gente nunca vai achar, né? Então, só comentando aqui que o nome dessa operação é bem ruim, né? Porque, assim, desculpa, você gosta da Bíblia, você acha que tem que entender essa passagem simbólica da Bíblia? Tem que entender muita coisa simbólica da Bíblia, né? Eu acho que essa passagem aí tem o nome errado. Mas beleza, é um nome bonitinho aí, é um nome bom para pegar aí, né? Na contradição desse cristianismo de fachada do Bolsonaro, né? Esse cristianismo aí do Bolsonaro que Bolsonaro provavelmente na hora de crucificarem Jesus, se Bolsonaro estivesse lá, Bolsonaro ia falar tipo, mas só isso, tem que torturar mais, tá ok? Ou falar alguma coisa assim, né? Porque, enfim, não sei, é muito engraçado ver a dissonância cognitiva ou o cinismo, né? Ou a ignorância, enfim, das pessoas aí que apoiam Bolsonaro e se dizem cristãs ao mesmo tempo, né? Então eu já acho que é complicado você se dizer cristão e apoiar a maioria, a gigantesca maioria das religiões cristãs que tem por aí. Eu já acho que é uma contradição gigante, principalmente as grandes religiões, né? Religiões multigenocidas, aí, instituições multigenocidas como a Igreja Católica, né? Tem um histórico gigantesco aí de atrocidades aí. Inclusive, vale dizer, né, a Bíblia falando no nome da operação, né, falando nesse trecho da Bíblia, que fala que não tem nada que não venha a ser descoberto. É engraçado. Acho que a Bíblia podia se inspirar, né, a Igreja Católica podia se inspirar nesse trecho, né, e todas as religiões aí que seguem a Bíblia, podiam se inspirar nesse trecho para liberar absolutamente todos os documentos que eles têm, né? Acho que já passou da hora, né? Tudo bem, talvez a gente só vai descobrir mais manuais de tortura ainda. Vamos descobrir onde esconderam mais não sei quantos milhares e milhares de corpos. Vamos descobrir. Talvez não vá ser nenhuma grande revelação sobre os Illuminati reptilianos comunistas que dominam o planeta, ou qualquer alucinação assim feita para Bolsominion acreditar. E junto da galera que acredita na Terra plana também, né? Mas seria uma boa. Fica aí a dica, né, para a igreja. Se ela valoriza um versículo bíblico que seja, sem ser os versículos bíblicos de catástrofe, de atrocidade, né, que é esses aí, carnificina, tá na cara que a igreja adora, sempre adorou, né, não à toa se aliou aí com fascista, teve inquisição, teve perseguição aos primeiros cristãos, teve todo tipo de atrocidade ao longo da história, né,
Então, aí boa parte aí apoiando o Bolsonaro, né? Boa parte dos ditos cristãos aí, né? Muito fácil, né? Se dizer cristão hoje em dia. Basicamente, você só precisa provar que você seria contra Jesus e pediria ainda mais punição para ele, né? Que aí você já é aceito como um perfeito cristão hoje em dia, né? É... Mas enfim, gente, vamos parar um pouquinho de falar verdades inconvenientes sobre crenças das pessoas. Vamos falar verdades inconvenientes sobre outros tipos de crença, né? Sobre crença aí no Deus Bolsonaro, no rei Bolsonaro, no Duce, no Führer, no líder fascista, nazista do Bolsonaro. Então, essa operação da Polícia Federal, né, Operação Lucas 12.2, ela está investigando aí desvio de presentes de alto valor, né? No caso, pelo menos 4 conjuntos de presentes. Porque, obviamente, imagina, pô, a situação do Bolsonaro e de vários dos aliados deles, né? Os caras ficaram o tempo todo aí focando a vida em serem nazistas e conseguirem dar golpe, né? Eles acabaram perdendo a experiência aí, que eles poderiam ter no mercado de trabalho. No caso, o Bolsonaro ficou aí umas 3 décadas sendo um parasita em Brasília. Então, assim, eu entendo a situação dele, né? Realmente deve ser muito difícil você, de uma hora para outra, não ter mais a mamata de um salário parlamentar ou presidencial, né? Para sustentar suas dezenas de imóveis. Então, realmente, ele precisa de alguma fonte de renda, né? Porque onde já se viu, tipo, nazista aí que chegou na presidência a trabalhar, né? Isso é completamente absurdo, né? Então faz todo sentido o Bolsonaro aí tá querendo desviar esse conjunto de presentes que deram para ele, né? Muitos desses presentes aí possivelmente de ditaduras aí super autoritárias, né? Como a da Arábia Saudita também, que fica aí o lembrete, né, quando a gente pensa em Arábia Saudita, fica aí o lembrete da importância da guilhotina contra monarquias, né? Acho que é uma coisa boa de se lembrar sempre. Quem não sabe aí, né, a Arábia Saudita é praticamente praticamente não tem uma monarquia absolutista, né? Enfim, um absurdo assim, né? Então, vamos lá, o Bolsonaro ganhou vários presentinhos de vários amigos dele aí, né? Gente que achava de bom tom dar presente para Bolsonaro. Que, claro, o presente, em tese, deveria ficar para o Estado brasileiro, né? Mas vai saber até que ponto também parte desses líderes aí, dessa turma que deu um presente milionário para o Bolsonaro, vai saber até que parte eles não queriam que o Bolsonaro vendesse mesmo. Tadinho, né? O Bolsonaro, onde já se viu, o cara vai ter que trabalhar, vai ter que se virar aí para sustentar dezenas de imóveis. Então, porra, vamos facilitar um pouquinho a vida dele com esses presentes, né? Tudo dá para fazer qualquer coisa no Brasil, vai lá então. Só que não deu para fazer qualquer coisa no Brasil dessa vez, e eu fico até na dúvida, né? Porque a gente já sabia que tinham muita, vamos dizer assim, burrice nesse governo, né? Mas os caras, eles conseguem ser os piores golpistas aí que tem, né? Porque eles tinham muita capacidade, muita chance de dar golpe e não conseguiram. E apesar dessas chances, tentativas, né? Desse diálogo aí para formar grandes alianças golpistas aí com essa turma literalmente genocida, né? Ah, não, não é literalmente, porque nossa justiça brasileira não considerou o genocídio que Bolsonaro fez. Tá bom, então, né? Vamos fingir que não foi um genocídio descarado, né? Vamos fingir que, quem sabe, daqui a 30 anos a gente começa a dar o nome, porque as instituições permitem a gente chamar as coisas pelo nome, né? É, até do ponto de vista técnico, né? Que eu acho que se encaixa muito bem aí, né? Crimes contra a humanidade também, enfim. Mas é isso, né? O Bolsonaro, então, ele tá aí foi citado pela primeira vez diretamente, né?
nesse esquema aí de joias, investigado pela Polícia Federal. Envolvidos, né, nesse esquema aí mais diretamente, né, nessas investigações, porque tem que falar assim, nessas investigações, porque se fosse falar todas as investigações do Bolsonaro, não estou nem falando todas, estou falando só as investigações que realmente está na cara que ele é culpado, mas que por algum aparelhamento, ou porque a justiça está demorando, ou porque não sei o quê, né, a gente ainda finge que o Bolsonaro não é corrupto em tese, né, por causa disso. Mas esse grande esquema aí está, na verdade, favorecendo uma prática muito tradicional, muito antiga da família Bolsonaro, que é a prática de usar dinheiro vivo para tudo. Para comprar imóvel, usar dinheiro vivo para, sei lá, meu. Porque é isso, né? Tem essa grande tradição aí comum, tanto ao Bolsonaro quanto a milicianos, né? Grandes milicianos, de comprar imóvel com dinheiro vivo, né? Não que eu esteja traçando alguma correlação possível, né? Quem sou eu para falar isso, se nem mesmo gente de bem, como o general Braga Neto aí, que foi interventor federal do Rio de Janeiro no governo Temer, se nem ele achou, com todo o seu aparato de espionagem, se nem ele achou evidências de ligação de Bolsonaro com milícia, talvez com o assassinato de Marielle e Anderson, né? Se nem essa grande figura da moral e dos bons costumes conseguiu ver a ligação entre Bolsonaro e milícia, quem que sou eu para fazer isso, né? Vamos só falar que é uma prática em comum. Mas é isso, né? Então era um esquema em que algumas pessoas faziam essa transação das joias para dinheiro vivo, para entregar para o Bolsonaro, enfim. Envolvidos estavam Mauro Cid, né? E também o pai dele, que também chama Mauro Cid, enfim, é um pouco diferente o nome, mas também tem Mauro Cid. Tem um advogado do Bolsonaro, o polêmico Frederic Vassef, o Vassef, né? Fala. E tenente aí do Exército Osmar Crivellati. Enfim, eles achavam que o Brasil é uma bagunça, né? E que poderiam fazer tudo. Infelizmente, dessa vez, né? Sempre tem a exceção que prova a regra aí. Espero que não seja só exceção, né? Vamos confiar que as instituições burguesas do capitalismo pelo menos vão fingir que tem um pouquinho de moral, né, daqui para frente, e não vão deixar escândalos tão gigantescos aí passarem tão impunemente. Mas a questão aí é que a Receita Federal confiscou itens do militar aí que assessorava o ex-ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, o Bento Albuquerque, né? Foi divulgado pelo Estadão em março já, isso aí, pelo Estado de São Paulo, a grande mídia. Então a Receita Federal ela confiscou aí esses itens, né? Então já tem aí uma das levas de itens, dessas pelo menos 4 levas, é essa aí. Então, vale a gente dizer o seguinte, eles tinham muita confiança de que provavelmente conseguiriam um golpe, porque vamos ser bem sinceros, eles estavam planejando o golpe. Talvez doa para algumas esquerdas isso, mas assim, desculpa, sempre foi bastante óbvio que eles planejavam um golpe, né? A esquerda ficou aí negando, falando, usando mil argumentos aí de que a institucionalidade, não sei das quantas, não é o contexto de golpe e tal. Beleza, não era. Tanto que não teve, né? Mas que tentaram, né? Que era evidente que tentariam, era evidente, né? E isso do que a gente sabe, do que a gente já sabe, né? Imagina o resto. Então, acho que é importante a gente dizer isso, né?
Os caras tentavam um golpe, uma das motivações devia ser porque eles sabiam que estavam fazendo tanta corrupção em cima de corrupção, tanto tipo de problema. E eu estou falando de corrupção, sinceramente, eu não queria nem estar falando de corrupção quando falar do Bolsonaro. O Bolsonaro tem tanto podre para falar dele que eu não estou nem aí para corrupção. Sinceramente, eu não, ainda mais corrupção de joia. No fim, o que vai acontecer com esse cinismo, ou burrice, ou lavagem cerebral descarada, né, usando o algoritmo e tudo, né, para cima do gado do Bolsonaro, muita gente aí vai achar que, não, é uma conspiração contra o Bolsonaro, a ditadura do STF, ou então como é? Mas o Lula roubou bem mais. Pois é, né? O Lula aparentemente roubou trilhões, né? Segundo o Olavo de Cadáver, o filósofo, entre infinitas aspas, né? Que felizmente está morto, Olavo de Carvalho, né? É, ele que aí não conseguia citar evidências de que a Terra pode ser plana, né? O grande pensamento dele, mas ele sabia que o Lula tinha desviado trilhões, não sei o quê. E com os melhores argumentos possíveis, né? Então, acho que é para essa galera, né, que acredita aí que Lula desviou trilhões, que, sei lá, Stalin matou trilhões, que acredita em qualquer lixo que recebe de um grupo nazista do WhatsApp, de uma milícia digital nazista, para essa turma, realmente, o Bolsonaro não roubar umas joias aqui, pô, tem nada, meu, sabe? Não dá nada, é tranquilo, ele não fez nada muito demais, né? Não tem que discutir isso aí. Vamos perguntar, e o Lula, e o PT? Vai para Cuba? É mais fácil do que argumentar, né? Porque a gente sabe que isso nunca foi o forte de nazistas, né? Tá aí mais uma das muitas características em comum entre Bolsonaro e nazistas, né? Entre bolsonarismo e nazismo, né? Não que eu esteja falando que é plenamente o movimento nazista, né? Mas o que não dê para fazer muitos paralelos aí. E a começar aí, pela informação que eu adoro citar sempre, né? Porque as direitas ficam fingindo que, tudo bem ter participado do governo Bolsonaro. Não, não tá tudo bem, não. Eu nunca vou esquecer disso aí, né? Mas quem sou eu na fila do pão, né? Acho que qualquer pessoa decente nunca vai esquecer. Se existe Deus e inferno eterno também, né? Para essa galera, ainda mais essa galera que adora falar da Bíblia e moralismo para cima dos outros, né? Quero ver como vocês vão lidar com o fato de que Bolsonaro era apoiado por nazistas desde 2004, segundo matéria aí do Intercept de 2021, do Intercept Brasil, né? Quero ver como vocês vão lidar com isso, né? Turma do PL também, né? Do Partido Liberal, do Bolsonaro aí, cujo vice-presidente aí esses dias foi putz, será que eu vou falar uma informação errada aqui que eu não anotei essa? Ele foi preso por abusar sexualmente de parentes dele, até. Enfim, um típico cidadão de bem, né? Tipo, ato de alguém que se reivindica como um cidadão de bem. Então, assim, né? Quero ver a galera do PL aí chegando no inferno tentando justificar. Não, mais não sei o que, mais o PT, mais não sei o que. Boa sorte. Torçam aí para o inferno não existir, né? Porque caso vocês não saibam, não foi provado cientificamente que o inferno não existe. E se fosse provado cientificamente também, acho que tem uma série de problemas filosóficos aí nessa questão também, né? Não é porque a ciência não provou uma coisa que a ciência não vai vir a mudar, né, no futuro. Mas não vou nem entrar aqui, né? A correção, desculpem. O ex-vice-presidente, né, do Partido Liberal, que foi acusado de isso aí que eu acabei de falar. Tá, então vamos lá. O Bolsonaro, então, no meio desse monte de escândalo aí que tá até difícil colocar para vocês, de um jeito sucinto, né? Porque é difícil não confundir os muitos problemas e investigações do Bolsonaro. Uma das últimas notícias aí dessa semana foi que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, ordenou a quebra de sigilos fiscal e bancário do Bolsonaro e da Michelle, e também aí de algumas outras pessoas envolvidas, né? E
Eu acho muito interessante isso, né? A gente precisa quebrar o sigilo do cara de novo, sendo que a gente já sabia do esquema lá de 89 mil dos depósitos lá do Queiroz para Michele Bolsonaro, né? Então é impressionante, né? Como a gente tem que fingir que a corrupção descarada não é um fato, né? Porque, enfim. Aliás, eu acho muito engraçado também a gente pensar que o Bolsonaro, com essa habilidade toda da família Bolsonaro de conseguir comprar imóveis a preço de banana, revender, ser um grande negociador, né? Por que eles precisam de tanta joia também, né? Para manter o patrimônio? Eles são pessoas tão brilhantes nos negócios que até o Flávio Bolsonaro conseguiu financiar aí uma mansão de 6 milhões, se não me engano, né? Qual foi o valor dessa mansão? Quantos milhões que foi essa aí? Não lembro. São tantas, né? Tantas histórias assim que fica até difícil lembrar de tudo, né? Mas a gente sabe que o Flávio Bolsonaro ele é tão bem avaliado pelo banco lá que fez empréstimo de dinheiro, né, para ele, dinheiro público para ele financiar mais uma mansão, que eles fizeram um acordo com ele que não poderiam ter feito com ninguém, né? Um, um tipo de financiamento aí num valor muito acima do que poderia ser feito aí. Então, a gente sabe que o banco reconheceu aí meritocraticamente a qualidade empreendedora da família do clã Bolsonaro, né? Então, eu fico pensando, para que ele precisaria de mais joias? Acho que eles realmente queriam, talvez, pegar joias para usar joias mesmo. Acho que talvez eles acharam bonitas, né? Quer dizer, seria essa a hipótese se eles não tivessem literalmente no esquema de vender joia por dinheiro mesmo, né? Vivo. Eu não sei, né? Aí a gente também tem que esperar um pouquinho a investigação aí dos Estados Unidos, né? Das instituições dos Estados Unidos que também vão investigar o Bolsonaro, né? Quem sabe aproveitam e investigam o Moro aí, investigam aí se o Moro de fato participou de uma conspiração golpista descarada aí, né? Junto da Operação Lava Jato, né? Desse outro lixo aí, midiático, né? Que é a Vaza Jato, né? Do próprio hacker aí que a gente está falando, ele também vazou essas informações aí, mostrando que a Lava Jato sempre foi um lixo, né? Como boa parte da esquerda sempre apontou. E até mesmo o Reinaldo Azevedo, né? Que não é suspeito de ser de esquerda, né? Talvez hoje em dia as pessoas estejam confusas, né? Depois que ele talvez ficou meio com medo do Bolsonaro, né? Decidiu dar uma. Peraí, não vamos ser tão de direita, não. Vamos falar aqui umas coisas. Mas ele já tinha uma noção jurídica, né, dos problemas da Lava Jato, né, enfim, mesmo sendo um liberal, né, ele já apontava aí. Então tem várias questões sobre esse ponto. Bom, a live para variar já está ficando um pouco longa. Vou tentar dar uma adiantada aqui, mas é isso, né? Vamos esperar as autoridades dos Estados Unidos mostrarem mais evidências para a gente aí, mostrar o óbvio, né? Que o Bolsonaro sempre foi descaradamente corrupto. Quem sabe quando a gente provar meia dúzia de corrupção, prender ele, aí a gente começa a discutir realmente o fato dele ter muitos vínculos muito estranhos com nazista, com milícia, né? De ter tido um governo profundamente ecocida, né? De ter sido genocida na pandemia, né? Enfim, quem sabe a gente começa a discutir. E quando eu falo nazismo, as pessoas acho que às vezes não entendem, porque nem a própria esquerda sabe definir direito o que é, né? Hoje em dia, né? Porque tem aí boa parte da esquerda aí sob a esfera de influência do PT, falando que a gente venceu o fascismo nas urnas, né? O que mostra uma ignorância bem grande sobre o tema, né? Que não é exatamente assim a questão, né? A gente não, o governo Bolsonaro não chegou a ser fascista, né? Não conseguiu dar o golpe que eles queriam, né? Mas quando a gente fala de fascismo, de nazismo, né? É uma variante aí da extrema direita e reacionária demais, né? Então, quando eu falo disso, eu estou falando também do racismo gigantesco, né? Desse governo Bolsonaro que vocês podem falar, mas Bolsonaro tinha até um amigo negro, não sei o quê, não sei das quantas, né? E, é,
Bom, não é assim que funciona, né? Basta a gente pegar aí as estatísticas aí do governo Bolsonaro para a gente ver o que realmente é o cara tá na presidência e conseguir aumentar os problemas do racismo estrutural, né? Políticas públicas que se convertem em racismo, né? Nazismo é reacionário, nazifascismo é reacionário. Então, é um capitalismo extremado com algumas outras características, né? Então, quando a gente fala de nazismo para xingar o Bolsonaro, que não é exatamente um xingamento, é uma análise, é uma descrição, mas também é um xingamento, né? Por que não? A gente também está falando desse aspecto reacionário, né? De várias características. Então, fiquem tranquilos que eu não estou apenas falando de poucas coisas assim do Bolsonaro quando eu falo nazismo, relação com milícia, ecocídio, né? Tem muita coisa problemática aí no meio, né? Coisas que levaram, por exemplo, ao genocídio descarado da pandemia, né? Que estão aí tentando jogar só para as costas do Bolsonaro, como se essa direita toda aí não tivesse participado. Ainda hoje, basicamente, as direitas têm as mesmas ideias de política pública, né? Algumas organizações aí, como o Partido Novo, aí consegue apoiar até mais o Bolsonaro, às vezes, do que partidos bolsonaristas mais tradicionais aí do governo Bolsonaro, né? Então, é isso. Mas vamos lá. Eu acho que valeria a gente se perguntar também, mais uma vez, trazendo esse tema, por que o alto comando das Forças Armadas aí, que espiona todo mundo, né? Que a gente sabe, ou não sabe, né? Até que ponto vai o negócio. Quando a gente para analisar o conjunto de evidências, né, de problemas relacionados a essa vigilância que a gente está submetido, né, desde o Balta Nunes, né, aquele infiltrado do exército, né, alguns anos atrás, aí, tentando se infiltrar em movimento social, né, que foi descoberto, é, enfim, trocentos podres dessa instituição podre, que são as Forças Armadas no Brasil, né, e eles espionam a gente bastante, né? Eles têm. Eles são meio obcecados com esse negócio, tanto que no governo Bolsonaro estavam querendo fazer o Pegasus, se eu não me engano, né? Que é o nome de um aplicativo, de um programa espião aí para o governo ter ainda mais acesso de espionagem da gente, né? Porque caso vocês não saibam, a gente vive um pesadelo gigantesco, né? A gente está, enfim, sujeito a ser vítima de muitos tipos de experimentos sociais diferentes, de muitos poderosos, que não são nem tantos, né? Até por isso a possibilidade da revolução tá aí, né? Poderosos mesmo, assim, né? Burguês, os lacaios mais diretos dos burgueses, né? Que é gente que não precisa trabalhar para sobreviver, basicamente, né? Para sobreviver com luxo, né? E por toda a vida, se quiser, enfim. Essa turma é pouca, né? Por isso que a gente insiste aí na importância da revolução, né? Também, inclusive. Mas a gente é vítima aí, cobaia de vários experimentos. E eu fico muito curioso, né? Porque eles espionam todo mundo, mas aí eles vão lá, fazem até intervenção federal no Rio de Janeiro, não conseguem descobrir aí se Bolsonaro tem alguma ligação com milícia, aí vão lá, se viram vice do Bolsonaro, general vice do Bolsonaro. Aí nas últimas eleições tentou o Braga Neto, que foi interventor, né? Foi o Braga Neto ou foi outro desses golpistas? Nem lembro. Enfim, é tudo, né, meio parecido assim, né? No fim, um bando de reacionário. Poxa, eles veem tanta coisa, eles não conseguiam ver nem os crimes do baixo clero do Bolsonaro antes de 2018. Tudo bem, eu até entendo, né? Eles podem pensar, passado é passado, vamos focar no aqui e agora. Mas o aqui e agora deles, eles não conseguirem nem ver a corrupção evidente do Bolsonaro, envolvendo vários membros aí, né, das Forças Armadas, inclusive uns crimes de baixo clero, uns crimes tão burramente feitos, assim, que eu, sinceramente, eu tô começando a achar que não existe sistema de inteligência no Brasil, as Forças Armadas elas só blefam, só falam. Não, todo mundo fala que tem, vamos falar que tem, não precisa ter sistema de inteligência, não precisa. Vamos só
começou a fazer isso. Eles não terem um sistema de inteligência também seria uma alternativa para explicar porque eles são tão ruins em corrupção também, né? Eles conseguiram ficar ainda piores, né, do que da época da ditadura, que também era toda corrupta, né? Diferentemente do que muita gente acredita, né, que não tinha corrupção, né? Muito fácil falar que não tem corrupção quando você está torturando e assassinando jornalista, né? Então, não que isso não aconteça na nossa democracia de fachada, né? Mas enfim, eu acho que é um contexto diferente ao mesmo tempo. Mas, enfim, né? Eu queria apontar isso. Curioso, né? Como espionam todo mundo, querem não sei o quê, programa, software invasor aí, de celular dos outros, né? Hacker no orifício dos outros aí é refresco, né? Mas aí quando os caras têm evidências escandalosas de corrupção dentro deles mesmos, assim, eles não conseguem ver o óbvio, né? Eu acho muito curioso isso aí. Não quero insinuar nada, mas assim, tem umas coisas que são meio, sei lá, vamos torcer para aquele versículo da Bíblia estar certo, o versículo do nome dessa operação, né? Porque às vezes no meio de um monte de coisa errada você vê até uma coisa certa, então não vai que. Outras investigações, né? Aqui já vamos tentar aqui já não falar tanto dessa vez desse Uli Talks, mas outras investigações aí envolvendo agentes aí mostraram envolvimento de agentes da Polícia Militar do Distrito Federal, né, que sabiam o que aconteceria no dia 8 de janeiro. Né? Tá tendo aí a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, né? Aí já faz um tempinho que os bolsominions adoraram, eles falaram, tem que botar isso mesmo aí, tem que mostrar que o, sei lá, o Flávio Dino, o Lula, eles estavam aí colaborando com os nazistas do Bolsonaro, ou sei lá qual é a alegação que eles estão tentando dar. Mas aí agora é curioso, né? Porque tudo bem que eles são imunes à verdade, a única vacina que eles tomaram é contra os fatos, pelo jeito, né? Mas talvez alguma vacina de febre aftosa, não sei também. Mas, desculpa, sem ofensas para as vacas, né? Sem ofensa para os burros também, quando chama essa galera de burra, sabe? Não é esse o ponto, não. Não me levem a mal. Mas eu queria. Eu acho curioso, né? Que, enfim, essa galera é imune à verdade e tanto que eles pediram uma CPI para investigar os nazistas. Acho que na cabeça deles funciona meio assim, tipo, peraí, os caras estavam dando bobeira aí, o governo de esquerda tá deixando o protesto acontecer, e aí? E aí se tiver uma tentativa de golpe nazista? A culpa é deles, a culpa é dos caras que estavam no poder, pô. A culpa não é do grupo que estava organizando o golpe nazista. Absurdo pensar isso, né? Acho que é um outro nível de lógica deles, não sei se eles sei lá, fumaram doses pouco seguras de crack, né, junto do Olavo, para elaborarem esse grande pensamento deles, né, se é que dá para chamar assim. E aqui, mais uma vez, né, eu falei de crack, né, nada contra usuários de crack, acho que é uma péssima eu falar isso nesse contexto, inclusive, né, porque estão aí tentando remover mais uma vez a Cracolândia, o fluxo, né, para outro lugar aí, tem essa estigmatização aí, né, de usuários de crack, né, enfim, não, acho que vale a gente diferenciar aí, né, a galera que é nazista e o bando de gado de nazista aí, que acha que Bolsonaro é gente, né, diferenciar essa turma aí de quem usa crack, porque tem muitos níveis de diferença importantes aí, né. Para eles vão falar, pelo menos a gente não usa crack, tá ok? Tá bom, genocida. Vai lá, então. Então, uma coisa que eu tinha notado, eu esqueci, quando eu fui falar do Sérgio Moro, né? Essa pessoa com ligações bastante suspeitas com os Estados Unidos, né? Principalmente através da Lava Jato aí, enfim. Sérgio Moro que basicamente adora viajar para os Estados Unidos, não pode dar uma crise envolvendo ele e a relação com os Estados Unidos, que ele já vai para os Estados Unidos para tentar resolver, né?
O Sérgio Moro, só para lembrar, ele é do partido, ele está no partido chamado União Brasil, que é o mesmo partido em que o Kid Bengala se candidatou nas últimas eleições, e na campanha eleitoral dele que aparecia na TV, ele fazia piadinha sobre estuprar parlamentares corruptos, ou alguma coisa assim, né? O cara do União Brasil, do partido do Moro. Enfim, essas piadas, né? Enfim, eu só queria dizer isso, né? O Sérgio Moro aí, cada vez mais desmoralizado. Fica aí a dica para quem já levou a sério algum dia. As esquerdas sempre falaram que ele era lixo e adivinha, as esquerdas estavam certas, né? É isso. Eu não tô nem falando, a esquerda no geral, não sei o que, não, tipo, não tô falando de uma esquerda também específica, não tô falando que pessoas de esquerda que minimamente analisaram a questão já sabiam. E acertaram, né? Assim como acertaram muita coisa, né? Muita gente de esquerda já acertou muita coisa na história, né? Gente de direita também acerta algumas coisas, né? Às vezes, porque eles têm informações dos bastidores, né? E aí fica fácil também. Mas vamos lá. O que mais eu acho que vale comentar aqui, para não alongar muito a live, eu acho que é isso. Eu queria fazer a reflexão que eu já trouxe, né, de forma mais dispersa hoje, inclusive, mas não que eu vou ficar triste se o Bolsonaro for condenado, né? Não vou ficar triste, não vou me arrepender, não. Tá tudo ótimo. Vou comemorar, inclusive, né? Acho que é bem pouco, né? Ele ir para a prisão. Mas, beleza, vamos celebrar também, né, as pequenas vitórias da vida, né? Essa pequena dose de, sei lá, serotonina, sei lá. Mas será que realmente a gente devia estar tão animado assim com a possibilidade do Bolsonaro ser preso por um crime que representa tão pouco perto de todo o lixo que veio com ele? A gente não está querendo, talvez, colocar em cima do Bolsonaro uma responsabilidade sobre coisas que também são responsabilidade dele, né? Não tenho nada a favor do Bolsonaro, mas a gente não está tentando também fazer isso um pouquinho, porque a gente está sendo induzido por poderosos para livrar a barra dos mesmos poderosos que colocaram o Bolsonaro no poder e depois fingiram que se arrependeram, né? Porque a gente não está questionando aí quem são os financiadores dos atos evidentemente golpistas, entupidos de nazistas e de ideais nazistas, né? Que aconteceram no dia 8 de janeiro, né? Tentativa golpista aí dia 8, dia 9, sem contar outras tentativas golpistas aí, né? Outros planos, outras agitações aí para concretizar esse golpismo, né? Será que a gente não está dando muita corda para essa turma, né? Por exemplo, a Soraya Tronic, esse é o nome dela, candidata aí à presidência das últimas eleições pela União Brasil aí. Agora a galera tá querendo taxar ela, colocar ela como lacradora. Quem que tá fazendo isso na esquerda? É a turma do Alckmin, que tá dentro da esquerda falando que essa turma aí tem que ser ouvida? Simone Tebet, essa aí, daqui a pouco vou colocar até o último cara do Novo lá, que é mais inexpressivo que o Amoedo, para colocar como grande ídolo aí, lacrador aí. Que alucinação é essa, né? Soraya Tronic, do União Brasil, né, do que eu falei, do Moro, né, desse partido cheio de moral, que é fruto da fusão de dois partidos cheios de moral também. Então ela tá aí aparecendo como alguém que, não, tá questionando, quase fez o Mauro Cid chorar, com os moralismos toscos que ela falou, né, tipo, sinceramente, às vezes a gente fica, o Congresso brasileiro, as instituições brasileiras são tão podres, qualquer pessoa que fala uma coisa minimamente sensata, a gente já fica, oh meu Deus, nossa, será que essa pessoa é uma criatura divina? Acho que não, né? Na verdade, essa turma aí faz parte exatamente da mesma turma que não estava nem aí para o golpe de 2016, que acarretou uma série de problemas para o país, inclusive como efeito colateral aí, provavelmente, se é que não foi uma grande conspiração, né? Com o Supremo, com tudo, sei lá. Esse mesmo golpe aí que no fim levou às eleições aí do Bolsonaro, né?
E agora essa turma aí quer fingir que não apenas dá para administrar o capitalismo, né, como o caso do Lula aí, que fica cultivando essa alucinação nas esquerdas, né, que afastam as esquerdas dos ideais revolucionários, né, de esquerda mesmo, né. O Lula aí fica cooptando as esquerdas cada vez mais para a direita, né. Então, não estou nem falando do caso do Lula, estou falando de gente que é ainda mais à direita do Lula, né? Gente ainda mais de direita do Lula, gente de partido sem nenhum escrúpulo, sabe? Gente que se alia com todo tipo de lixo, que tem valores patéticos, né? Gente aí que representa políticas públicas completamente catastróficas para toda a humanidade, não só para o nosso país. Até porque ficar pensando só no nosso país e tal, sinceramente, não, já deu, né? Nacionalismo, patriotismo, esse tipo de câncer aí. Até entendo, vamos economicamente nessa política aqui tomar tal decisão. Acho que até dá para discutir uma coisa assim, né? Mas, tipo, a humanidade, o planeta não tem fronteiras, né? Então, acho que a gente devia ser um pouco mais responsável quando a gente começa a atacar aí ruralista, né? Para ser representante de qualquer coisa que presta, né? Porque que nunca se sabe se você que está assistindo aí, alguém que você ama, vai morrer na próxima onda de calor aí causada pelo aquecimento global, com o apoio desses mesmos ruralistas, dessa mesma turma aí. Não estou nem falando do Lula, estou falando de gente ainda à direita do Lula, né? Que se depender deles, o planeta vai aquecer ainda mais rápido, vai ter ainda mais condições, né? Então, acho que a gente não tem que ficar dando moral para essa turma aí de direita, não, né? Eu acho que as pessoas podem acreditar no que quiserem, né? Se vocês quiserem acreditar no Papai Noel também, né? Mas assim, se vocês acharem que dá para votar num partido aí que aceita o Sérgio Moro, eu acho que sinceramente vocês estão completamente errados, né? E assim, vão ficar revoltados com o que eu falei? E daí? Né? E daí? Vai fazer o quê? Vai ficar revoltado, aí vai tomar o poder e matar, cometer mais um genocídio aí, depois falar que, não, vão jogar toda a culpa no Bolsonaro? Né? Então, assim, por causa desse tipo de coisa, eu fico me questionando sobre a efetividade, assim, de prender o Bolsonaro, né? Por esse roubo tão pequeno perto de outras atrocidades que ele fez. E no fim, né? A gente pode esfregar o que for, né? A gente pode até esfregar na cara de Bolsonaro evidências cada vez mais robustas, né? Sei lá quantas já tem, sobre o fato de que, obviamente, não sei nem se é um fato, nem lembro mais, é tanta informação para saber, mas o fato de que morreu muita gente aí, apoiadora do Bolsonaro, por causa desse monte de lixo reacionário, nazista, que o Bolsonaro ficava falando contra a vacina, né? No meio de uma pandemia mortal, né? Então, aí, essa galera que idolatra o Bolsonaro, né? Acho que vocês têm muita coisa para repensar, ainda mais se você for uma pessoa racializada, uma pessoa mulher, né? Ou seja, uma pessoa que se enquadra entre oprimidos, né? Entre os principais alvos de nazista, né? E, e vale lembrar, né, que também até alguns judeus apoiaram Hitler, ciganos também, né? Sempre tinha ter um ou outro que fala, não, veja bem, eu sou amigo do Hitler, ele não é racista, né? Vai vendo, né? Então, assim, eu acho que tá na hora das pessoas se tocarem, né? Mas infelizmente parece que nem se a gente esfregar na cara das pessoas, morreu mais bolsominion na pandemia do que petista, sabe por quê? Porque o verme do seu presidente, esse genocida descarado, ficava falando desinformação terraplanista, né, para vocês, desinformação no nível de científico de quem acredita em terra plana, né? Na possibilidade da Terra ser plana, tipo aquele verme do Olavo de Cadáver que tá morto, né? Ainda bem, mas deixou um legado aí de sequela ideológica na cabeça das pessoas gigantesco, né? Esse guru aí do Bolsonaro, né? Esse câncer aí do pensamento. Então, eu acho que, infelizmente, mesmo se a gente conseguir provar todas as evidências desse caso de corrupção do Bolsonaro, vai adiantar de quê? Vai prender o Bolsonaro, não sei o quê. E daí? Você acha que esses caras
isso vai ter um impacto tão grande aí, né? Esses dias aí, foi ontem, hoje de madrugada, agora estou na dúvida, teve o assassinato aí da Bernadette Pacífico Quilombola, né? Em pleno governo Lula, vários ataques absurdos aí passando no governo Tarcísio, no estado de São Paulo, por exemplo. O próprio governo Lula aí também é muito bom em demagogia, né? Falar a questão do meio ambiente, né? Depois, qualquer coisa que você faz para o meio ambiente também, né, já conta muito, né? Mas aí fica fácil também ir na cúpula lá do clima, lá no Pará, esses dias aí, falar um monte de demagogia, né, que no fim não vai resultar em, de fato, uma resolução desses problemas, né, ambientais que a gente precisa resolver. Porque é isso, né, crença no capitalismo é uma fé, né, você tem que ter fé de que o capitalismo vai resolver os problemas. Só que é uma fé evidentemente errada, né? Então, assim, eu não vou ficar aqui no programa fingindo que, não, veja bem, vamos lá votar para resolver, para salvar o planeta. Não, votar não vai salvar o planeta. Só se você estiver votando no Soviet num contexto de revolução, né? Aí quem sabe, né? Radicalizar a democracia nesse sentido de fato. É uma coisa que eu apoio. Agora, votar nessas urnas burguesas aí que elegeram até o nazista evidente, que é o Bolsonaro, né? Você acha que vai ter chance de salvar alguma coisa, né? Salvar o planeta, salvar qualquer coisa com isso? Eu acho que você, se você acredita nisso, está na hora de acordar, né? Está na hora de acordar e começar a estudar sobre revolução, se organizar politicamente, né? Para fazer a revolução. Pode votar também se quiser, mas só não volta nessa direita aí, né? Que agora finge, tá tentando se descolar do Bolsonaro, tentando apagar o passado que nunca vão conseguir apagar, né? Ainda mais se depender de gente que nem eu aqui. Mas é isso. Até porque tentam apagar o Bolsonaro, mas, tipo, e aí? Vai resolver o quê? Tentar ser um pouquinho menos de direita que o Bolsonaro, sendo que você tá ainda à direita do Lula. E daí, se ficar um pouquinho à esquerda do Lula também, vai adiantar muita coisa? Não, né? Então, assim, é isso, gente. Já estou falando muito para variar e queria deixar essa reflexão aí, né? Prendem o Bolsonaro, deixam livre uma porrada de poderosos aí que financiaram esse mesmo projeto golpista nazista e fica por isso mesmo, né? A gente finge que tá tudo bem e fica aí comemorando o STF como se fosse nosso grande aliado, né? Esse mesmo STF aí que passou e ainda passa vários ataques. E aí, de vez em quando, o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso esses dias. Uau! Parabéns, vocês prenderam um dos golpistas aí que quase conseguiu dar um golpe. Impressionante, né? Que é um troféu também, né? É claro que eu não estou falando que é fácil para as instituições, né? Ainda mais depois do governo Bolsonaro, que aparelhou, fez vários tipos de... Né? Essa lógica miliciana que sabe, sei lá, até que ponto corrói o Estado brasileiro, né? Mas assim, né? Tem muita coisa aí que não presta. Mas enfim, estamos chegando no fim. Eu vou ressaltar aqui a importância de, ao invés de fazer Pix para o Bolsonaro, nosso episódio aí está sendo para fortalecer a gente, uma mídia independente aí, que está tentando trazer algumas reflexões de qualidade, informações de qualidade, né? Esse programa aqui que eu faço, o Letalks, não é tão informativo assim, né? Faz mais umas análises, tentando colocar um pouco de humor quando eu lembro também, né? Nem sempre é um humor tão bom, mas me desculpem a vida. Se vocês viram até aqui, talvez vocês tenham gostado, espero. Mas é isso, a gente vai fazer várias atividades. Nosso Pix é 38500-702-800. A gente também tem o Padrim, né? Para apoiar quem quiser. O nosso Padrim aí, né? É Padrim com M no final, né? É padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então, ao invés de ser um trouxa aí que vai apoiar o Bolsonaro, né, que tal se apoiar uma mídia de direita aí que faz um podcast que não é esses podcasts aí que chama terraplanista, chama... vamos dar a voz aqui para esse grande especialista em criacionismo falar. Sinceramente, né, gente? Vamos... 2023, vamos tentar não destruir a humanidade, né, com esse tipo de conteúdo lixo que tem na internet. Então é isso.
fortaleça o nosso canal aí para a gente conseguir melhorar o nosso conteúdo, melhorar até a qualidade dos vídeos, isso aí conforme der, mas também a gente conseguir fazer mais atividades com mais qualidade. Fortaleçam mídias que valem a pena e não esse monte de lixo reacionário na internet, que às vezes parece, não é tão reacionário assim, eles até falam que não gostam do Bolsonaro, vai vendo, se não tem uma grande chance de ser reacionário, né? Ainda mais se for alguém da grande política aí tentando lacrar no Congresso aí, sei lá. É isso, gente. É o nosso podcast, claro, de esquerda, né? E que apoia aí as lutas por um mundo melhor. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.